Aula de número 32 e 33, Geografia, segunda série do ensino médio. Vamos continuar nós falando sobre agropecuária. Ontem nós tivemos nossa aula sobre setores da agropecuária. Hoje vamos falar sobre agropecuária nos países do norte e do sul. Os países do norte são os países ricos, os países industrializados. Os países do sul são os países aí, a grande maioria, né? Países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e são países produtores de matéria-prima ou de grãos, né, que são as famosas commodities agrícolas. A agropecuária dos Estados Unidos destaca-se na faixa central do país, na região conhecida como planícies centrais, caracterizada por extensas áreas de topografia plana, solos férteis e climas amenos. Então, essa região aí dos Estados Unidos é a região mais ou menos aí onde eles estão numa latitude próxima aí da Europa, não é aquele clima tropical, quente, né? É um clima ameno. Nas planícies centrais estão localizados os famosos cinturões agrícolas estadunidenses. Essa é a terminologia correta quando a gente fala dos Estados Unidos da América. Não é agrícola americano, né? Já que quando assim, fala americano, estamos falando da América como um todo. Então, quando se fala dos Estados Unidos da América, a gente usa o termo estadunidense. Vamos nos acostumar a usar essa terminologia, que é a terminologia mais adequada. Então, nas planícies centrais ali dos Estados Unidos, né, eles vão ter, eles chamam de cinturão, um cinturão agrícola, ou seja, é tudo o entorno. Eles têm a produção de trigo, de milho e de algodão. Você vai perceber aí que dois produtos são parecidos com o que a gente produz aqui e um não, né? Que vai ser aí o trigo, né? Nós não somos produtores de trigo. Como eu disse, o trigo ele se adapta em regiões de clima mais frios, né? Mais amenos. Então, por isso, essa é a característica desse cinturão nas planícies aí centrais. Então, por isso eles vão ter produção de trigo. Por exemplo, o nosso trigo aqui, a maior parte deles a gente importa da Argentina. O Brasil é um rico produtor de grãos, mas não produz trigo. Ou, pelo menos, não produz nem sequer o necessário para o seu abastecimento. Nas pessoas próximas da região dos Grandes Lagos, encontra-se o Green Belt, cinturão verde, o Dairy Belt, cinturão leiteiro, que atendem às necessidades alimentícias da concentrada população nordeste dos Estados Unidos. Então, essa parte aí, né, cinturão verde aí, e leiteiro, eles vão atender mais a produção, às necessidades internas nos Estados Unidos. Da costa oeste dos Estados Unidos, que é a costa onde a colonização, né, foi onde se completou a consolidação, consolidou a colonização dos Estados Unidos ali nessa faixa daqui da América, quando eles conquistaram todo a extensão longitudinal do continente, de leste a oeste, de oeste para leste. Merece destaque o sistema denominado como dry farming, marcado por intensa irrigação. O principal produto cultivado nessa área é a uva, que abastece uma importante indústria vinícola, ou seja, a produção de vinho. E essa produção, ela é a partir da irrigação, ou seja, não é uma região de muitas chuvas, e aí, através da irrigação, eles conseguem produzir uva, né? Que é o que, por exemplo, aqui no Mato Grosso tem produção de uva. A gente nem imagina, né? Mas tem produção de uva em Primavera do Leste.
No Nordeste existe produção de uva, então, quer dizer, quando você adapta com irrigação, você consegue produzir esses produtos mesmo em climas mais áridos, né? A França é o país de maior destaque na produção agrícola de todo o continente europeu. Na faixa temperada, produz principalmente cereais como trigo, cevada e centeio. E na faixa mediterrânea, o destaque são as vinhas. Então, a França tem esse destaque de estar numa zona de transição da faixa temperada e na faixa aí mais mediterrânea, mais próximas ali do tropical, ali, né? Não é tropical, mas já é mais quente, né? Os países europeus que ficam ali próximos ao mar Mediterrâneo, que é chamada Europa Meridional, né? Meridional é sul, setentrional é norte, né? Ali, para eles, é como se fosse um verão, né? Quando alguém viaja do norte da Europa para os países do sul, ali, a Itália, ali, na Grécia, né? Para eles é calor, né? É um clima mais ameno, não é tão frio quanto no norte da Europa. Então, aí nessa região, eles conseguem produzir uva e mais ao norte, na parte já mais temperada, trigo, cevada e centeio. São produtos que a gente não conhece a produção aqui exatamente por serem produtos que pedem um clima mais ameno. Vamos falar de vários países aqui do hemisfério sul. Possui uma agropecuária moderna, desenvolvida em médias e grandes propriedades, apoiada com o uso intensivo de capitais, tecnologia e produção. E, ao mesmo tempo, uma agropecuária tradicional, desenvolvida em pequenas e médias propriedades, apoiada no uso intensivo da mão de obra. Então, nós temos aí a agricultura, apesar de os países aqui do sul serem subdesenvolvidos, a agricultura é moderna. A agricultura aqui, a gente tem um exemplo aqui do Mato Grosso, né? Os mais avançados produtos tecnológicos são usados aqui na agricultura do Mato Grosso, tanto é que, mas não é essa questão da pobreza da região. A pobreza da região é causada pela falta de emprego. E aí essa agricultura mecanizada acaba ajudando isso, porque diminui os empregos no campo, gera uma riqueza mais concentrada no campo, o setor rural gera uma riqueza concentrada que não é distribuída na sociedade, ou seja, não gera riqueza internamente, não gera um mercado consumidor interno e acaba maximizando essa situação de subdesenvolvimento nessa região. Então, o subdesenvolvimento da região está relacionado à indústria, à precariedade da saúde, da educação, mas quando você olha para o campo, é um outro cenário, né? A China é o país que mais se destaca na produção agrícola do continente asiático. Entre os fatores que facilitam sua produção, destaca-se a existência de áreas com topografia plana e a presença de solos férteis e um bom nível de irrigação, em especial nas planícies dos rios Hanghu e Yangtze. O rio Yangtze é o rio ali onde praticamente nasceu a civilização chinesa, né, como a gente estuda na história, onde nasceram as primeiras sociedades, são as sociedades fluviais, né, relacionadas ao rio. Nós temos China, né, no rio Hanghu, temos a Mesopotâmia, no Oriente, temos o rio Nilo, né, que foram as sociedades que se desenvolveram às margens do rio, exatamente por facilitar a prática da agricultura. E a China, ela tem essa possibilidade de produzir muito, porque tem um território imenso, né? Apesar de a China ter uma população imensa, tem um território imenso e tendo aí o destaque aí de ter uma topografia plana, que facilita muito a produção. Essa região aqui do Mato Grosso, onde há grande produção, uma das características
principais é essa topografia plana, né? O solo pode ser árido, pode ser pobre, né? Eles vêm, corrigem a acidez do solo, mas essa topografia é que ajuda na produção e nessa grande extensão, facilita na mecanização, né? Uma região que tem uma topografia muito acidentada, não dá para mecanizar, você precisa de muita mão de obra. Então, aí acaba atrapalhando. Na porção setentrional da África, setentrional a gente fala norte. Quando fala norte, você vai falar, quem tem conhecimento aí vai pensar, vai falar, opa, deserto do Saara. Não, acima do deserto do Saara. Ali já perto do mar Mediterrâneo. Não é deserto. A atividade agrícola destaca-se em duas regiões no Vale do Rio Nilo, que nós já estudamos na história. O Nilo fica lá no nordeste da África e quando o Rio Nilo está chegando no mar Mediterrâneo, ele faz um delta, né? Um delta é uma abertura, assim, e faz com que toda essa região seja muito fértil, né? As margens do Rio Nilo, né? É nessa região aí do delta do Nilo que estão as pirâmides, onde se desenvolveram a maior parte da parte da civilização. A maior parte do Egito é deserto, né? A civilização se consolidou ali às margens do Rio Nilo. Na parte setentrional, lembrando, quando eu falo setentrional, eu estou falando do norte, meridional, sul, setentrional, norte. Os solos são muito férteis nas margens do grande Rio Nilo. Destaque-se a produção de cereais e de algodão, e na região do Magreb, que está submetida à influência do clima mediterrâneo, já que está lá próximo do mar Mediterrâneo, o qual favorece as produções de vinha, oliva e cítricos. Então, olha só, o norte da África, ali do Egito, é muito parecido o clima com o sul da Europa. Por quê? Clima mediterrâneo, influenciado ali pelo mar Mediterrâneo, que divide esses dois continentes. Por isso o nome dele, Mar Mediterrâneo, entre duas terras. A África subsaariana, é muito bom lembrar isso. Quando você fala da África, você fala da África setentrional, né, ali ao norte do Saara, e a África que está ao sul do Saara. Quando eu falo de uma África pobre, nós estamos falando da África subsaariana, onde estão a maioria dos países pobres da África, né, exceto a África do Sul, que é um país em desenvolvimento, não é um país subdesenvolvido. Predomina a lavoura do tipo tradicional, voltada para os mercados locais, regionais. Identifica-se também uma agricultura moderna, denominada plantation, que é a que a gente pratica aqui, né? Então, lá eles têm, sim, muita agricultura tradicional, que não gera riqueza, né, mas que atende, né, a comunidade interna, e tem o plantation, assim como nós temos aqui. Que, né, resumidamente, o que é o plantation? É aquela grande propriedade rural, com produção mecanizada, voltado para a exportação e monocultura, é lógico, não há uma produção diversificada, né, aquela produção monocultura. No continente africano, esse tipo de agricultura se desenvolveu em regime de grande propriedade, apoiada no uso intensivo de capitais, e suas produções se destinam ao mercado externo, né? Resumidamente o que eu falei para vocês agora. Entre os produtos mais cultivados estão os produtos tropicais, como café, cacau, algodão, amendoim e a cana-de-açúcar. Bem parecido com o que produz no Brasil, por causa da latitude, né? Por causa da latitude. E o solo também é parecido, né? A gente sabe que a África e a América, né, já foram juntinhas, né? Então o solo se identifica. Se você tem na mesma latitude, você vai ter um solo bastante parecido e um clima propício para a produção desses mesmos produtos, né? Café, que a gente tanto produziu aqui, cana-de-açúcar, que a gente tanto produziu aqui, o algodão, que a gente produz muito aqui. O que está muito diferenciado ali é o amendoim, né? O cacau, né? Houve um ciclo do cacau muito forte lá no Nordeste brasileiro também. Na América Latina, a maior parte dos países desenvolve tanto a agricultura tradicional quanto a moderna.
Entre a produção agrícola realizada a partir da agricultura moderna, encontram-se os gêneros tropicais voltados para exportação, né? Vamos frisar de novo aí, né? Esse molde de produção aí moderno não produz alimento para a população interna, produz commodities para exportação para os países desenvolvidos, né? É aquela vocação de país colonizado, né? Apesar de independente, ele continua economicamente com as características de colônia, ou seja, produtor de matéria-prima. E a gente sabe que produtor de matéria-prima não gera riqueza agregada, então uma das causas do subdesenvolvimento é essa. Apesar da agricultura ser moderna, ela não gera riqueza, não gera transformação na sociedade internamente. Então, aí nós temos produção do café, cacau, cana-de-açúcar, algodão e frutas como banana, abacate, laranja. Por isso, o termo, né, até pejorativo para as repúblicas ali da América Central, elas são chamadas de republiquetas de banana. Entre as produções desenvolvidas a partir de uma agricultura tradicional, encontra-se o milho, o feijão, as hortaliças e as frutas, né? A cultura tradicional geralmente produz mais para o mercado interno, né? As pessoas consumem com hortaliças, com feijão, né? Que isso aqui era classificado como cultura de pobre, né? Já que não era assim voltada para exportação, né? Essas culturas como mandioca, feijão, frutas em geral, milho, né? Esse aqui é aquele milho, né, que é produzido, que tira verde, que faz esses produtos aí nas festas juninas, não esse milho que é produzido aí para exportação, né, para produzir ração ou mesmo para produzir etanol. Então, encerramos por aqui. Bem complexa essa aula, né, sobre essas diferenças entre os produtos do Norte e do Sul, mas deu para perceber que o Sul são os países pobres que têm agricultura moderna, sim, porém essa modernização da agricultura não reflete em transformação social, que não os tira da condição de subdesenvolvimento, né? Para sair dessa condição de subdesenvolvimento, esses países deveriam investir mais na industrialização e processar esses produtos no seu próprio solo, né? Transformar esses produtos no seu próprio solo, gerar valor agregado nesses produtos para poder gerar mais riqueza e poder deixar a condição de subdesenvolvimento, né? A agricultura pode ser a mais moderna possível, se não houver transformações sociais, não vale nada, só vai gerar uma riqueza concentrada nas mãos de pouca. Aí nós vamos ter uma agricultura super moderna, rodeada de cidades pobres, subdesenvolvidas, cheia de favelas, cheia de cortiços. Então é isso, ficamos por aqui.